Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à CBKC e ao Conselho Brasileiro do Labrador pela oportunidade de realizar essa palestra. Vou apresentar hoje aqui para vocês um pouco sobre a raça Labrador, nesses 30 anos de criação e como juiz especializado da raça, um pouco do meu conhecimento aí para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar do Labrador é o seguinte: para avaliar um Labrador, nós devemos. Só um minutinho aqui. Esse aqui. Nós devemos voltar lá para a função original da raça, né? Ele é um retriever. O retriever é um cão apanhador. E qual o tipo e local do trabalho, né? Ele recolhe a caça abatida, né, pelo caçador, principalmente aves, e na água e em locais de baixa temperatura. Hoje também, além dessa função original, ele é usado para várias outras atividades, como cão-guia, farejador, salvamento e cão de terapia também. Para que ele possa realizar esses trabalhos, né, ele tem que ter algumas características. Essas características são as características típicas da raça, né, que nós vamos falar aqui no padrão. Essas características estão descritas no padrão da raça labrador e são muito importantes. Às vezes as pessoas acham que o padrão não tem uma função, não tem sim uma função muito importante, né? Que ele serve de referência aí para os criadores e juízes também da raça. Tá? Então eu vou começar com vocês aí pelo padrão, pela ordem normal do padrão. Tá? A primeira coisa, sempre que vem lá no padrão, é um pouco do resumo histórico da raça. Tá? É uma raça relativamente recente. A gente pode falar que a raça Labrador é uma raça recente, né? Ela já foi a partir de 1900 e poucos que a raça foi confirmada. Mas essa história todo mundo tem, tá aí no próprio padrão. Eu vou falar para vocês um pouco da história do Labrador no Brasil. Eu acho que isso tem uma importância aqui para gente, é relevante. Os primeiros registros do Labrador no Brasil datam da década de 60, né, quando nós tivemos aquele milagre econômico aqui no Brasil e vieram as primeiras grandes empresas, a maioria delas de origem americana, para o Brasil. E os diretores, vice-presidente, esse pessoal de diretoria, eles vieram com a família, né, veio para o Brasil e mudou para cá para morar e trouxeram seus cães, muitos deles labradores. Então, esses primeiros labradores que entraram no Brasil eram pet, né? Eram os cães pets que vieram com essas famílias na mudança. Aos poucos, a raça foi ficando conhecida no Brasil, e aí os criadores começaram a se interessar pela raça, criadores, e começaram aí a pesquisar, né? A gente, como criador, a gente tem sempre aquela obrigação de fazer um melhoramento genético, e essas pessoas começaram a trazer labradores, aí sim, começaram a importar labradores da Inglaterra, né, o primeiro local que vieram as primeiras importações, cães, aí sim, cães para reprodução, para exposição. Que aconteceu com isso aí? Aí vem aquela velha história que acontece aqui no Brasil, né? Que o pessoal fala assim: ah, o tipo inglês ou o tipo americano? Na verdade, o labrador é um só, né? O labrador, ele é mundial, o padrão é muito pouca diferença se a gente falar aí de padrão americano, ou padrão FCI, ou padrão inglês. E o que acontece é que os labradores ingleses eram cães para reprodução, para criação de criadores. E esses cães eram cães de melhor qualidade. Então se falava que os labradores ingleses eram mais pesados, os labradores ingleses eram mais fortes e que os americanos eram cães mais esguio, né? Na verdade, não, isso não era real, porque os americanos eram cães pets, né? Então ficou essa fama aqui no Brasil de diferenciar aí o cão inglês do americano, tá? Na verdade, logo após isso, né, na década de 90, houve até uma transição que foi uma facilidade dos criadores começar
a trazer cães americanos, ficaram mais em conta, mais fácil, e hoje em dia a gente tem tanta linhagem americana quanto tem linhagem inglesa, mas predominantemente hoje é a linhagem mais americana aqui no Brasil. Então, isso aí eu só pus essa introdução aí de história no Brasil para o pessoal conhecer um pouco mais da raça labrador aqui no Brasil. Depois disso, nós vamos falar aí da parte, voltar aqui, desculpa, da aparência geral aí do labrador, né? Conforme ela está descrita aí no padrão, tá? É, em qualquer avaliação de um labrador, a gente deve ter em mente que ele é um cão de trabalho, né? Ele é um cão para uma função de caça. O labrador é forte, com substância, um cão poderoso, estrutura moderada, nem leve, nem pesado demais. A palavra-chave é moderação, né? Sempre quando a gente for avaliar um labrador, a gente deve buscar um cão moderado, tá? Ele tem que ter força sem perder a agilidade, né? Porque um cão que vai buscar a caça, ele tem que ser ágil o suficiente para recolher a caça rapidamente, em casos até animais feridos que vão fugir, então ele precisa recolher a caça rapidamente. Com relação ao comportamento e temperamento, né, o padrão descreve aí bem detalhadamente, né, um cão excelente faro, cuidadoso ao recolher a caça, né, que é a famosa boca macia, apaixonado por água, capaz de se adaptar, quer dizer, são várias qualidades que você vai ver aí num cão. E muitas dessas características são difíceis de avaliar ali rapidamente num cão, né? Quando a gente está julgando ele dentro da pista. Porém, a natureza amigável, confiante, né? Isso é muito evidente. Então, aquele cão que não tiver esse temperamento, né? Esse comportamento, ou seja, ser agressivo ou ter timidez demais, realmente deve ser penalizado aí durante um julgamento, tá? Vamos dar sequência aqui. Aí eu botei uma foto num labrador para vocês terem ideia aí do que eu falo do tamanho do cão, né? Um cão moderado. Esse é um cão bem, bem formado, né? Com uma excelente estrutura. Tá? Vamos dar sequência aqui. Na cabeça. A cabeça típica tem uma expressão muito gentil, isso é muito importante. E essa expressão, ela é definida pelas essas características que vão ser faladas aí, do crânio, do stop, né? Então, ele tem que ter uma expressão gentil, inteligente e refletir aí o caráter da raça labrador. A cabeça é forte, sem exageros, né? Com contorno limpos e sem rugas. Ah, é muito importante aí a gente olha para o labrador, né? Os criadores falam isso, o labrador olha no olho da gente. Então é um cachorro que tem um contato visual muito grande, tem muita vontade de servir. Então ele está sempre disposto a olhar, né, para o dono ou para o apresentador ali. Vocês vão ver essa meiguice, essa facilidade dele ali de se comunicar com quem está apresentando ele. Com relação à região facial, né, aí fala da trufa larga e narinas bem desenvolvidas. Aí tem uma característica muito interessante. Não fala da cor da trufa. Né? Por que que eu coloquei isso entre parênteses? Pelo seguinte, já aconteceu comigo, tá, gente? Durante uma exposição, eu estava apresentando um labrador, isso tem muitos anos, e a trufa era chocolate. Como o padrão não fala nada, né, fica muito difícil de você definir se a trufa chocolate é correta ou não. E depois de muito tempo, na verdade, e pesquisa, a gente viu que a trufa não é correta, tá? No próprio Manual de Estrutura e Dinâmica da CBKC, né, fala que os cães de pelagem amarela, a trufa nasal deve ser preta. E no caso do marrom, o chocolate. Então, cães amarelos com trufa chocolate, eles têm que ser penalizados. Tá? Focinho, poderoso, mas não pontudo. Maxilares, aí, vamos lá, uma dentição correta, né, perfeita e completa. Tá? Outro detalhe que a gente sempre fala aí com relação à dentição. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu já ouvi falar que o labrador não precisa ter os dentes, não.
dentição completa? Sim, precisa. Está no padrão. A dentição correta é a dentição completa. A falta de dente, né, ela vai ser penalizada de acordo aí com o conjunto. A gente não pode só pensar no dente, a gente tem que pensar no conjunto do animal, e tanto que isso vai afetar a função dele. Mas aquela ideia de falar que faltar dente não é problema, não é verdade, tá? Inclusive falava assim, ah, mas ele vai recolher a caça e ele não destrói a caça se ele faltar dente. Isso é a função da boca macia e não da falta de dente, né? A boca macia é que vai fazer essa função de não destruir a caça, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de comentar aí na trufa é o seguinte: no inverno é comum a pigmentação das trufas, tá, nos cães preto enfraquecer. E isso é o seguinte: não é falta de pigmentação, desde que você, olhando as comissuras labiais, veja que o animal está bem pigmentado. Isso costuma acontecer muito no inverno frio, não é igual agora a Clarice estava falando lá no sul, né? Tá muito frio, então quando tiver uma época bem fria aí, pode acontecer isso com a pigmentação de trufa dos labradores, tá? Vamos lá. Olhos, tamanho médio, expressão de inteligência. Essa impressão é muito importante, né? Os olhos fazem esse conjunto aí, né? E a cor marrom ou avelã. Tá errado, cor preta é penalizada e cor muito claro também deve ser penalizada, tá? Com relação aí os olhos, eles têm que estar bem colocados. Essa expressão, quando os olhos são muito escuros, olhos muito próximos, vai atrapalhar a expressão do labrador, que é uma coisa muito importante, tá? Orelhas, nem grandes, nem pesadas, pendentes retas à cabeça. A orelha do labrador, normalmente, é, é um tamanho médio, né? Elas são fixadas bem atrás do crânio, de comprimento puxando a orelha, normalmente alcança a linha aí da mandíbula. Então, não é muito problema na raça, a gente não vê problema na raça labrador aí. Raramente você vai ver uma orelha muito grande, passando do tamanho, mas é uma coisa bem tranquila aí de se ver, tá? O pescoço é seco, forte, poderoso, né? Inserido em ombros bem colocados. O que que acontece com o pescoço? É aquela velha frase que eu falei lá no início, moderação, né? A palavra-chave é a moderação. O pescoço ele não pode ser curto demais, nem longo demais. A gente tem que pensar aí que ele tem uma função de carregar uma presa, né? Então, quando ele for caçar, ele vai pegar essa presa e vai carregar ela e vai nadar e chegar até o caçador. Então, é importante aí que não deve ter um tamanho nem exagerado, nem curto demais. E lembrando que não pode ter peles soltas, tá? No pescoço. Bem liso. Aí eu botei três cães para vocês verem aí a pigmentação que eu falei de nariz, né? São filhotinhos. Então, no cão amarelo, a pigmentação de trufa é preta. No cão preto, a trufa é preta. E no cão chocolate, na cor chocolate. Só de curiosidade, aí, como são filhotes, às vezes você vê aí na a foto do chocolate tem um olho mais claro. Isso às vezes acontece nos cães chocolate. Os cães filhotes, né? Tem esse olho aí, às vezes fica meio cinza e tal, mas depois o correto é o olho ficar sempre na cor ali do marrom para um avelã no máximo, tá? Uma curiosidade, gente, que eu sempre gosto de, apesar do padrão me fazer uma menção nisso, a gente já observou aí como criador o seguinte: enquanto filhote, a gente costuma ver aí o occipital um pouco proeminente num labrador, mas no adulto não, tá? No adulto você não vai ver esse osso occipital proeminente. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho aí do tronco do labrador, né? Do dorso da linha superior nivelada, lombo largo, curto e forte. E o peito? Aí vem a primeira característica da raça, tá? É a costela em barril, tá? Esse é uma característica da raça e normalmente quando a gente vê muitas vezes aí as pessoas julgando um labrador, né?
esquecem desse detalhe. É muito importante. É fundamental essa característica aí para que ele exerça a sua função primordial, que é a função de caça. Né? Então, ele precisa dessa costela, porque ele vai entrar na água, ele vai nadar, ele precisa de uma caixa torácica que tenha aí uma boa espaço, né, para os pulmões, porque é um efeito explosivo. Ele tem que correr rapidamente, atravessar, né, as barreiras, nadar, pegar o animal e trazer para o caçador. Então, é fundamental aí essas costelas arqueadas. Isso é uma característica da raça e deve ser levado em conta aí na hora de um julgamento com muita importância, tá? Vamos lá. Aí eu coloquei uma curiosidade, tá, gente? O padrão não cita, mas a distância normalmente do labrador, do cotovelo ao chão, né, seria mais ou menos do cotovelo à cernelha. É 50% aí. Então você vai ver, normalmente o peito desce um pouquinho abaixo do cotovelo, isso é normal na raça, tá? E então isso aí são características que não estão descritas no padrão, mas que a gente vê aí para ter uma harmonia no cão. O labrador é um cão curto, eu também coloquei a setinha aí mostrando, né, o lombo curto. Realmente é muito curto o lombo do labrador, isso é muito importante. Ele é um cão mais para quadrado do que para retangular, né? Apesar de algumas fêmeas serem um pouco mais longas, mas normalmente o labrador é um cão mais para quadrado, tá? Da mesma forma que a gente colocou essas medidas, né, que não são citadas no padrão, também a gente tem aí o comprimento crânio-focinho, tá? Comprimento crânio-focinho normalmente são paralelos e do mesmo tamanho, tá? Outra coisa importante, a gente sempre, quando for avaliar a linha superior, né, do cão, a gente deve avaliar ela tanto em parado como em movimento, tá? E essa avaliação em movimento é muito importante aí para você ver como está a linha superior dele. Então, vamos lá. Cauda. É outra característica da raça, né? Muito famosa aí, a cauda de lontra, né? A famosa cauda de lontra, e é uma das características da raça labrador. É uma delas, não é a única. Muitas vezes o pessoal fala assim: ah, o labrador é só cauda. Não, não é. O labrador precisa da cauda de lontra por ser uma característica, mas se ele não tiver as outras características, né, que são importantes aí para ele executar sua função, a gente vai ver aí realmente, vamos falar assim, o cão não tem aquela, não vai conseguir atingir a função para que ele é criado. Então é muito importante aí todas as funções para formar um labrador. Então a cauda é muito grossa na base, tá? Afinando gradualmente até a ponta de tamanho médio. Não pode ter franjas, tá? Dando uma aparência arredondada. É muito típica, né? Aquela cauda, você vê uma cauda muito linda. Eu vou passar aqui para vocês darem uma noção, ok? Então, uma cauda de lontra, ela é típica demais. Muito importante aí da cauda, né? Quando a gente vai avaliar a cauda, a gente tem que avaliar o formato, a inserção e o porte da cauda, né? Ela deve ser uma continuação do dorso, então ela deve ser portada na continuação no nível do dorso plano, né? Uma cauda portada alta, enrolada, vai estar errada, ok? Então é muito importante aí na hora da avaliação pensar aí no formato, na inserção, né? E no porte da cauda, ok? Anteriores. Aparência geral: retos do cotovelo ao solo, quando bem vistos de frente do perfil. Os membros estão bem posicionados abaixo do corpo. O conjunto de anteriores, essa parte aí que está grifada, foi uma modificação recente e fala aí dos ombros longo, bem inclinados para trás, e do húmero do mesmo comprimento da escápula. É muito importante isso, gente. Isso aí que vai dar realmente um bom desempenho do cão, né, na movimentação de anterior, esse comprimento de húmero e de escápula, além da angulação, lógico, e bem colocado. Mas o que a gente vê hoje
na raça, vamos falar assim, vou falar pela experiência nossa, o grande problema hoje da raça é o húmero curto, né? Então, o húmero e a escápula de mesmo tamanho é assim, é muito importante. A angulação ideal é a angulação de 90 graus, né? E esse é um dos maiores desafios para um criador, conseguir uma frente boa, tá? É, com relação aos pés dianteiros, né? Redondos, compactos, dedos bem curvados e almofadas bem desenvolvidas. Eu coloquei aí à frente de um labrador, eu coloquei essa imagem aí, está escrito em inglês, mas eu achei muito interessante pelo posicionamento aí com relação da pata dianteira e a pata traseira. Então você vai ver aí do lado direito um cão bem fino, bem estreito, né? Então que as patas estão posicionadas mais juntas, no lado esquerdo, ao contrário, né, mais abertas, e o ideal seria esse modelo aí do meio, né, você vista de frente. E então isso é bem aí típico aí para vocês saberem como julgar e olhar uma frente correta de um labrador, tá? Posteriores, bem desenvolvidos, garupa sem inclinação até a raiz da cauda, né? Como a gente falou, a cauda é uma continuação aí da linha do dorso, tá? Joelhos bem angulados, jarretes bem descidos, jarretes de vaca são altamente indesejáveis. Então, está no padrão, né? Então, se acontecer o jarrete de vaca, tem que ser penalizado, e são altamente indesejáveis. Está bem claro isso aí no padrão, ok? A angulação do conjunto, né, de angulação de posterior e anterior é que vai fazer aí uma boa movimentação, né? Uma boa propulsão de posterior e um bom alcance de anterior. Vai fazer a movimentação correta aí do animal. Tá? Então, a angulação traseira também chegando aí próximo dos 90 graus, tá? Seria o ideal aí para a raça. Os pés não são nem de lebre, tá? Estou falando com relação aos pés, né? Vamos lá na parte das patas, não são nem de lebre, nem de gato, tá? Então, os pés aí eu estou mostrando um pouco da traseira, né? É, vocês vão ver aí que é a imagem central, que é a imagem correta. Ah, o jarrete de vaca aí está nítido aí do lado direito e do lado esquerdo aí uma posição incorreta também com o jarrete aberto. Aí eu estava falando dos pés, né? Do lado direito ali você pode ver o pé de lebre, é incorreto, tá? E o pé de gato lá embaixo também é incorreto, né? O correto está bem nítido aí na parte superior, né, à esquerda, e essa aí seriam as patas corretas, né, do labrador, tá? Movimentação. Movimentação é um item muito importante, né? É um cão de trabalho. Então, o labrador é um cão que tem que conseguir trabalhar, e normalmente o trabalho de caça é um trabalho que exige muita energia, tempo e resistência. Então, a movimentação do labrador é uma movimentação que deve ser livre, cobrindo adequadamente o terreno, né? Reto e paralelos na frente e na trás. Ela é uma movimentação harmoniosa. Quando a gente vê um labrador movimentando sem esforço, parece quase que ele está nadando, né? Ele vai flutuando pela pista, é uma movimentação poderosa, eficiente e sem esforço, tá? Nesse item, eu vou colocar aqui para vocês algumas movimentações, parte aqui dos labradores se movimentando, e vou aproveitar e vou comentar com vocês o seguinte. Eu fiz aí uma comparação com a raça Golden Retriever. O que que acontece? O Golden Retriever, né, ele tem costelas arqueadas. O labrador tem costela em barril. Então, durante a movimentação, o labrador não vai ter o alcance que um Golden teria. Normalmente, o labrador vai até a ponta do focinho ali com o alcance de anterior. Tá? Além do que, o Golden normalmente é em torno de 10% maior do que um labrador. Então, quando você vê uma movimentação de um labrador e um Golden em pista, isso é um detalhe que eu gostaria de comparar aqui. O Golden, ele realmente tem uma movimentação em terreno sólido, né? Nós estamos falando em terra mais eficiente do que um labrador.
O labrador, a função dele não é só movimentação em terra. Ele vai entrar na água, vai nadar e vai buscar a caça. Então, ele é um cão feito para nadar, né? Então é muito importante saber disso aí, que existe uma diferença entre a movimentação de um labrador e de um golden, e que se por acaso na pista vocês verem os dois andando na mesma, né, com a mesma eficiência de movimentação, provavelmente um dos dois tem que estar errado, né? Ou o labrador ou o golden vai ter que estar errado aí durante essa movimentação. Então, o labrador não pode movimentar como um golden, ele não consegue, se for um golden, né, bem formado, com a movimentação correta, o labrador não alcança um golden durante um movimento em círculo na pista. Tá? Colocou aí para vocês darem uma olhada na movimentação dos cães. Vamos para a pelagem. É outra característica distinta da raça. Tá? Tá escrito no padrão. Então, é uma característica da raça. Ela é curta, ela é densa, sem ondulação ou franjas, dando a sensação de ser áspera ao toque. Subpelo é resistente às intempéries. Pessoal, o que que é isso? Vamos lá. Não tem como julgar a raça labrador sem tocar a pelagem, sem sentir a pelagem. Tá? É importante o pelo e o subpelo, sendo que o pelo ele é áspero ao toque. Então, muitas vezes é comum você pegar aí um pelo de labrador macio, banhado demais, ou com produtos de beleza demais, que vão tirar essa sensação que deveria ser essa sensação áspera. Ele vai repelir a água. Se você não tem o pelo correto, né, que não é um pelo áspero ao toque, ele não vai repelir tanta água. E o subpelo, né, é o que vai proteger ele, porque o labrador, pela função dele, era um cão de caça em águas geladas. Então, o subpelo não vai deixar aí a água fazer contato com a pele, né, e vai proteger o animal. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, que é uma informação que foi muito interessante. Por volta dos anos, em torno dos anos 2000, houve uma, nos Estados Unidos, principalmente, uma pelagem que chamava muita atenção, uma pelagem de labrador muito mais, vamos falar assim, ela brilhava mais, ela tinha uma cor muito mais bonita ao se olhar, era uma pelagem mais lisa, então ela não era tão áspera ao toque e um pouco maior. E essa pelagem fez muito sucesso nas pistas. O animal se apresentava muito bem com essa pelagem, ficava, né, chamava atenção, e durante um tempo chegou até a ganhar muitas pistas, essa linha de sangue, né, que continha essa pelagem aí. E aos poucos o pessoal foi vendo que essa pelagem, o que que acontecia? Elas retia mais água. Então, quando esse cão era usado na função original, né, na caça, ele entrava na água e saía com muito mais água, muito mais pesado. E aí ele não rendia o mesmo tanto que os outros cães. Hoje em dia, essa pelagem basicamente foi abandonada, a maioria dos criadores já não usam mais esse tipo de pelo lá, né? Não procuram ela. E aí você vê a importância da pelagem, né? Então, é uma característica da raça muito importante e tem que tocar e tem que sentir, né? É, essa pelagem aí, tá? A cor, totalmente preto, amarelo, ou a gente chama de chocolate, né? Que tem as nuances aí, eles falam fígado e chocolate. O amarelo tem uma variação de tom, né? Que vai do um creme claro, que as pessoas às vezes falam até branco, e até o vermelho raposa, isso tudo é genética, tá? E o chocolate também tem uma variação, de às vezes mais claros e às vezes mais escuros. Uma pequena mancha no peito é aceita, né? E na parte posterior dos metacarpos é permitido. Um detalhe também aí como criador que a gente vê muito é o seguinte, dependendo do clima e da temporada do ano, o cão pode estar com mais ou menos subpelo, tá? Mas ele sempre vai apresentar o subpelo. Então, às vezes, se você passar a mão e não tiver, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, e não ver o subpelo, tá errado. Tá? Isso aí é como deveria, você tocando o pelo do labrador, né? Você vê que você não vê a pele dele, você está vendo ali o subpelo.
Então, é necessário você passar a mão para sentir aí a aspereza do pelo, né? E você ver se o animal está com subpelo, tá? Isso é uma técnica que a gente usa muito, né, para checar aí o subpelo, tá? Outra coisa, é comum também nas pelagens de cor preta e chocolate ficarem queimadas com, com o sol, excesso de exposição ao sol. Então, às vezes a pelagem preta ela fica meio, vai para um cinza e o chocolate fica aqueles tons manchados. O sol faz isso muito com as pelagens, tá? A gente fala muito que o labrador é um cão muito rústico, que não deveria haver um tipo de preparação especial para ele entrar em pista, né? Ele não tem necessidade de spray, tinturas, nem nenhum outro artifício, tá? Ele deve ser mostrado limpo, da forma natural, como se estivesse pronto para, ao invés de ir para o ringue, sair para um trabalho de campo, tá? Com relação à altura, tá explicando aí a questão da altura, né, dos machos de 56 a 57, fêmeas de 54 a 55. Faltas, qualquer desvio dos termos desse padrão deve ser considerado uma falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade. O que seria isso? Penalizar de acordo aí com o que ele afeta, principalmente a função. Se ele tem umas características típicas, a gente tem que pensar muito nessas características, né? Então é muito importante aí, às vezes você vai ter um labrador com uma excelente frente, uma linda pelagem, uma cauda maravilhosa, né? Um tronco de barril, e aí ele pode ter uma outra falta que a gente até comentou mais lá, por exemplo, faltar um dente. Realmente a gente tem que julgar o conjunto, né? É muito importante aí esse conjunto na hora da raça, tá? E as faltas desqualificantes, agressividade, timidez excessiva, todo cão que apresentar anomalia de comportamento deve ser desqualificado. Qualquer outra cor ou combinação de cores, tá? O labrador só existe nas três cores: preto, chocolate e amarelo. E as três cores são de igual beleza e importância. Não faz diferença na hora de um julgamento nenhuma dessas cores, tá? É muito importante isso. Aquilo que eu falei, né? Lembrando aí que os preços dos chocolates podem ser afetados pelo sol, tá? Notas: os machos devem apresentar os dois testículos de aparência normal, bem descidos e acomodados na bolsa escrotal. Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com formação típica da raça deveriam ser usados em reprodução. Vamos falar um pouco aí de saúde do labrador, eu vou falar aqui agora no final. Hoje existe muitos exames que a gente pode fazer, mas as principais doenças na raça, né, que é a mais famosa aí é a displasia coxofemoral e de cotovelos. Você pode fazer aí o exame, né, com raio-x para você averiguar aí se o animal está apto à reprodução. Existe hoje aqui no Brasil, a gente tem aí várias, né, HD menos, HD mais menos, HD mais, HD mais e depois o HD mais. Até o HD+, né, que seria uma displasia leve, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é permitido a reprodução. Como criador, eu acho que o ideal era a gente cada vez ficar mais restrito e cada vez usar mais cachorros apenas HD menos. A gente sabe que isso às vezes não é possível, né? Que às vezes você tem um exemplar muito bom, mas se ele for HD mais menos, eu acho que seria aí o limite aí para uma cruza. Mas é permitido. O PRA já é um exame aí de atrofia progressiva da retina, que acomete a raça, né, e várias outras raças. A gente já tem aí o exame de DNA. Então, a gente faz aí o exame de DNA direitinho, né, e vai saber aí se o animal porta, se o animal não porta o PRA e se o animal tem a doença, né, no caso aí do animal afetado pelo PRA, tá? Pela recomendação seria da mesma forma, né? Eu sou a favor de só usar animais sadios. Eu tenho um trabalho muito sério aí com relação a cães para
cães guia, então eu acho que cada vez a função do criador é ser mais rigoroso com a parte de saúde do animal. Então, se a gente puder usar só animais que não portem, né, o PRA, que são livres de PRA, seria o ideal. O EIC, que é o esforço por colapso induzido, é a mesma coisa, também é um exame genético, né, direto, ou ele não tem, ou ele porta, ou ele realmente tem aí o EIC. Então, a gente aí é muito fácil aí hoje fazer esses exames, né? São bem acessíveis e todo criador deveria fazer. O HNPK é a paraquetose nasal, tá? Também exame genético, simples, direto, né? A displasia é um exame de poligenes, é bem complicado. Então a gente não tem exame genético, a gente só faz o exame aí realmente de raio-x de avaliação. Mas esses PRA, EIC, HNPK, a miopatia centronuclear, todos a gente tem um exame genético aí e a gente deveria fazer, todos os criadores deveriam fazer aí para fazer cada vez ter um plantel mais limpo aí com relação à saúde dos animais. Tá? Pessoal, eu quis apresentar rapidamente aí sobre o padrão, conversar um pouco com vocês sobre a raça labrador. É muito importante que eu sempre falo é o seguinte: o labrador tem características típicas, então às vezes o pessoal tem uma tendência a olhar um labrador nipista e falar assim: aquele cachorro é fácil de julgar, né? E aí vai lá e faz um julgamento básico, né? Isso é um erro que a gente comete às vezes, até quando você está do lado de fora de pista assistindo. O labrador tem características específicas e a gente típicas da raça, e essas características têm que ser, né, fazem parte para que ele exerça a função para a qual ele foi criado, né? Então é muito importante aí, na hora do julgamento, né, procurar essas qualidades, né, e não julgar por defeitos, procurar essas qualidades na raça, que é uma raça fantástica, uma raça muito agradável de ter e que hoje em dia ela está sendo aí amplamente usada aí para ajudar as pessoas. E então isso é muito importante. O julgamento, né, faz parte desse contexto todo que nós, criadores, precisamos, né, que os juízes avaliem os nossos cães para a gente ver se a gente está no caminho certo, né, na criação, se está criando de acordo, e para ter bons resultados, né, tanto de um cão de qualidades morfológicas, como um cão também de qualidades aí de saúde, né, temperamento, saúde, para que ele possa exercer as funções dele. E no caso aqui no Brasil, ele é utilizado aí, por exemplo, um cão guia, cão de resgate, né, tão utilizado aqui e que a gente tem esse sucesso todo que a gente tem aí com a raça labrador, tá? Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí pela participação e estou disponível aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigado a todos.